Bem-vindos a mais um episódio de A Quarta Parede. As roupas que nós vestimos acabam por mostrar um pouco de quem nós somos. E hoje vamos explorar o mundo dos personagens do mundo audiovisual que se vestem com um propósito. As roupas que eles têm uma mensagem clara. E hoje vamos explorar e descobrir aquilo que se passa por dentro do guarda-roupa de uma figurinista. Para isso, contamos com Marta Iria. Bem-vinda. Olá, Nuno. Marta, obrigado por teres vindo. O mundo dos figurinos acaba por ser um bocado misterioso, porque só vemos o produto final que aparece em câmara. Mas hoje contamos contigo para nos ajudar a desmistificar o que é que acontece e como é que se faz. Portanto, lançando-te o desafio para ti, pergunto-te se estás pronta para quebrar a quarta parede do mundo dos figurinos. Bora lá. E com isto, vamos quebrar a quarta parede. Marta, aquilo que tu fazes acaba por ser um trabalho, se calhar, que passa um bocadinho despercebido. Vemos o produto final, mas não vemos aquilo que acontece. E antes de explorarmos digamos assim, os traços fundamentais da forma criativa como tu fazes os diferentes outfits para os personagens, queria-te perguntar como é que tu, de arquitetura, vens parar a design de roupa? Bom, não há essa discrepância toda. Eu fiz arquitetura de design de moda. Ou seja, o curso é uma licenciatura da Faculdade de Arquitetura, todos os cursos, por acaso não sei se isso ainda continua a ser assim, mas na altura era arquitetura de design de moda, arquitetura de design, todos os cursos tinham essa nomenclatura, portanto, essa designação. Por isso é que eu sou uma senhora arquiteta de moda, pronto. Mas é apenas isso. Mas tens essa alcunha no Não. Nós é que brincamos, tipo, eu e as minhas colegas de curso, que somos... Alcunha, por acaso não tenho alcunhas piores, vou-te dizer. E que alcunhas são essas? O Almeno Gonçalves chama-me Rainha dos Equipamentos. What? É verdade. E eu já adotei, de vez em quando uso, que acho divertido. O Lionel diz que eu tenho o nariz empinado e, portanto, chama-me Duquesa. E qual delas é que se Mas é tudo, Rainha, Duquesa, olha, não sei. Não sabes? Não. E achas que Marta é melhor. Marta. Duquesa Marta. A Duquesa Marta. E achas que isso tem alguma coisa a ver com o gatinho que trazes hoje na tua t-shirt? Não, o gatinho é só porque é divertido. E como nós no guarda-roupa andamos sempre a apanhar bolas, achei que era uma boa. Como assim, apanhar bolas? Ajuda-me aqui a perceber um bocadinho o que é que queres dizer com isso. Bem, tu já sabes um bocadinho que não é um trabalho fácil, é isso que tu dizes. Eu acho que as pessoas em casa veem o resultado final, mas não sabem bem o trabalho que dá, e dá bastante trabalho. Eu costumo dizer assim, eu não faço as outras funções, mas é dos setores que eu julgo que não estou a ser a puxar a brasa à minha sardinha, por assim dizer. Mas é dos mais complicados, até porque em termos de timings, nós temos que chegar primeiro, saímos depois, temos imensa coisa para gerir, para guardar. Não é só aquela coisa do fim de dia e está feito, não é? Não é muito fácil, às vezes, por N questões, porque dá muito trabalho. Projetos de época então ainda dão mais. Sendo que o trabalho é todo semelhante, mas por vezes os de época acabam por ser um bocadinho mais exigentes, porque... por N questões, seja por questões das quais todas sofremos, que são questões orçamentais, em que temos que gerir a roupa de determinada maneira que por vezes é difícil, não temos acesso a tudo o que gostaríamos, não é? Seja por questões de tempo, porque muitas das vezes o que acontece no panorama nacional é que deveríamos ter um tempo de preparação muito maior, acabamos por não o ter. E, portanto, temos que arranjar soluções rapidamente e com, muitas vezes com nada, não é? Portanto, não é propriamente um trabalho fácil. Eu acredito que as pessoas em casa não percebam. E uma das minhas angústias é uma palavra muito forte, mas eu creio que é uma das nossas questões
minha, das minhas colegas, eu acho que de vocês todos que trabalham, que nós que trabalhamos por trás das câmaras, é um bocadinho querer sempre fazer melhor com o pouco que temos, não é? E nós sabemos que em casa as pessoas não vão, se calhar, perceber quais foram os condicionantes. A gente tem que perceber, na verdade não tem que o fazer. E às vezes isso, nós queremos sempre fazer melhor e queremos fazer sempre um melhor trabalho, fazemos o melhor possível e fazemos milagres, na verdade, é o que eu sinto, tanto no meu setor como nos outros setores todos sobre os quais é fundamentado o trabalho, não é? Que tu vês seja no cinema, seja na televisão. Mas não é fácil. E eu creio que só trabalha nisto mesmo quem gosta mesmo de fazer. Não tens hipótese. Não, é incontornável isso. Essa parte do gostar para mim ficou claro logo mal começámos a conversa, percebi pela forma como falavas da tua arte, que havia lá uma paixão inerente. Portanto, isso ficou fora de questão. Se quer perguntar-te, uma pergunta que eu às vezes faço a alguns dos nossos convidados, que é se de facto gostam daquilo que fazem profissionalmente. Isso ficou muito claríssimo. Se não gostares, ou estás sempre a viver a resmungar, não é? Resmungas, não tenho isto, não tenho aquilo, o que não quer dizer que não o façamos de vez em quando, não é? Temos que libertar energia, mas quando tu pesas na balança, tipo, tens de gostar de fazer aquilo, não tens hipótese. Aliás, as pessoas que não gostam de fazer isto normalmente não trabalham bem, não é? A pessoa que gosta faz as tripas de coração, muitas das vezes até dá o couro, o cabelo, já estás completamente, mas fazes e depois no final vais ver e pensas, paras e olha, consegui. Às vezes para o teu sistema nervoso, para o teu nível de stress não é muito bom, mas eu acho que nós somos um bocadinho viciados nisso também. Também é essa adrenalina que nos faz querer trabalhar mais e continuar. E estava aqui a pensar na algo que tu disseste, nomeadamente nos vários desafios que aqui mencionaste, como por exemplo o tempo de preparação ser pouco, sim, às vezes alguns desafios orçamentais, e isso era um tópico que eu quero explorar a seguir. Mas antes de lá ir... Eu sou muito apressada, já sabes. Não, tenho que cumprir... De todo. Hoje não estás sob pressão nenhuma. Estás à vontade, não há ninguém a dizer Marta, preciso que vistas o ator ou preciso que vistas a figuração. E também já lá vamos explorar essas duas vertentes. Às vezes é muita gente que tens que trabalhar e que tens que vestir, nomeadamente se calhar em projetos de época que são os mais desafiantes. Mas antes de lá irmos, eu queria perceber, que era a tal questão que estava a pensar, como é que ganhaste este gosto por esta área? Olha, não foi pensado, aconteceu. Eu fiz, como tu já disseste, o curso de Design de Moda e na altura confesso-te que a moda nunca foi assim... Porque a moda tem algumas questões que não se coadunam com a minha personalidade, tipo... Então não era uma coisa... Eu fiz um desfile, não sei se vocês já ouviram falar do Sangue Novo, da Moda Lisboa. Participa numa edição dessas. E aconteceram assim algumas coisas chatas. Tu percebes que é um mundo que vive muito da imagem, mas de uma forma perniciosa por vezes. E peço desculpa aos meus colegas que trabalham no meio, não é o que é, pronto, mas é um meio que não tem a ver comigo. E entretanto acabei por coincidência fui parar aos Morangos, eles precisavam de eu comecei mesmo de baixo, não comecei como figurinista, nem tão pouco mais ou menos. Portanto passei o que também acho que me deu algum arcabouço e também faz um diferencial no meu trabalho, que é por ter passado por todas as etapas. E por acaso isso agradeço imenso e prefiro, olhando para trás, prefiro 1000 vezes não ter ido diretamente para... comecei como assistente de camarins. E aconteceu, foi uma coisa, posso dizer que comecei nos Morangos, portanto sou moranguita, como muitas pessoas. Muita gente começou a carreira nessa série. Eu comecei a trabalhar com a Catarina e uma das coisas que eu guardo do que aprendi com ela foi realmente essa mistura de padrões. Sabes que tu tens bases de transformação, mas depois, no terreno, as coisas são diferentes, não é? E eu lembro-me, ela fazia misturas que eu pensava, sério, isto não vai funcionar. Aprendi com ela a misturar e também foi aí que eu aprendi qual é que era a importância, por exemplo, da luz, porque realmente tens uma boa iluminação, um bom DF e tens a tua vida feita, não é? Tipo, por isso é que, lá está, o meu trabalho depende muito de um bom DF, depende muito de umas boas colegas de caracterização, de cabelos, não é? Maquilhagem
E é fundamental esse trabalho de equipa. Eu agora, entretanto, passei por um outro lado, já não sei o que é que te estava a contar sobre este início, perdi-me. Era sobre os ensinamentos da tua mentora. Sim, mas isto foi a propósito de qualquer coisa que agora Como é que tinhas começado? Como assistente assistente de figurinista, neste caso? que foi assim um acaso. Assistente de camarim, para essa salário Assistente de camarins. Passei logo para a assistente da Catarina porque ela percebeu que eu gostava daquilo e que... Pronto, e resolveu dar-me uma oportunidade logo. Passei logo para a assistente de figurinos dela. Pronto, e uns tempos mais tarde passei o meu primeiro projeto. O meu primeiro projeto como figurinista, posso dizer que foi uma coisa chamada Rifiche, que era um musical da Floribela no Coliseu. É verdade, sim. E foi tudo assim uma sucessão de... Aconteceu, porque vais trabalhar com uma pessoa, a pessoa deixa de estar, foi uma coisa natural. Pronto, e até hoje, basicamente é o que eu faço, já vão 20 anos. E essa tua primeira experiência marcou-te nesse Rifiche? Tive algumas experiências engraçadas porque tu não estás preparada às vezes para o que é que há de importante neste trabalho, neste meio. É a relação com as pessoas, como em tudo, mas aqui há, como tu sabes também, há muitos egos, desde os egos das pessoas da equipa, os egos das pessoas que são os nossos chefes, por assim dizer, os atores também têm os seus quês, e nessa especificamente esse trabalho, eu estava a trabalhar com a Teresa Guilherme, que às vezes não é uma pessoa tão linear ou tão fácil, então houve ali algumas questões, pronto, engraçadas, e às vezes é difícil tu gerires as personalidades. Sim, é sempre um desafio. Lidar com pessoas é o maior desafio deles todos. E eu lembro-me nessa altura da minha vida, acho que foi o que eu aprendi mais no início, foi isso. Foi... Porque há aqui um jogo de relacionamento, não é? Tipo, Sim. tu tens que aprender. E eu era muito novinha mesmo, então não... Foi difícil para ganhares arcabouço, E mesmo a relação com os atores, não posso dizer que eu olhando assim para trás e sendo muito sincera, e isto se calhar não fica muito bem dizer num podcast, mas foi um dos meus grandes aprendizados, mesmo. Mas nós temos momentos na vida onde temos as grandes aprendizagens, chamadas lições de vida, quer seja através de um mentor ou por experiências, pelo menos é aquilo em que eu acredito. E houve sempre alguém, ou houve sempre alguma coisa que me foi ensinando aquilo que só a vida consegue ensinar. Nomeadamente na parte da relação com as pessoas. Como é que nos relacionamos, como é que lidamos com o ego dos outros, como é que criamos relações duradouras, porque no final do dia penso eu que neste mundo em que estamos, acima do trabalho que fazemos estão as relações. Porque mais tarde ou mais cedo podemos vir a calhar com as mesmas pessoas. E é sempre importante, acho eu que é sempre importante. Mas pronto, foi um grande aprendizado para mim. Eu não estava muito preparada para aquilo, mas pronto, mas correu bem. Correu bem e continuaste a fazer Sim. este seu trabalho agora como figurinista. E vamos avançar aqui um bocadinho para a parte do início que falaste, que é o desafio em si. Falaste em preparação, mais tempo. O que é o normal e o que seria o ideal? E porquê que era importante este tempo extra? Olha, ou menos tempo, eu não sei se o ideal é porque o tempo que é dado é muito. Há um fenómeno engraçado em relação ao tempo de preparação, mas eu acho que isto é transversal, não tem só a ver com o meu trabalho especificamente. O que eu sinto, e ainda ontem estava a pensar sobre isso, porque eu estou agora a começar um projeto, estamos a fazer testes de imagem, e este projeto até está com os timings simpáticos, está tudo certo. Comecei um anterior, o que fiz antes deste, foram os timings impossíveis. Foi, apesar há aquelas questões que és contratada, mas depois não tens material para trabalhar, porque ainda não fecharam o elenco, por exemplo. Um dos grandes problemas que eu tenho, regularmente, tenho tudo definido, não tenho atores, não estão fechados. Ou são alterados. Desculpa interromper, quando falas em definido, já tens as peças desenhadas, já pensaste no que é que o personagem vai normalmente o que nós fazemos é, tu tens guiões, não é? Seja uma série, um filme, uma novela, tens guiões, lês os guiões, no caso da novela não consegues ler os guiões todos, não é? Portanto tens o início, pelo menos deverias à partida ler para aí uns 20, para ter noção
apesar de tu teres uma descrição de personagens que te é dada e tens reuniões com o coordenador de projeto, no caso das novelas, no caso das séries e dos filmes, com o realizador, sobre aquilo que ele quer e o que é que ele está a ver daquilo, o que é que ele quer transmitir. E tu fazes uma apresentação de um mood board, tu fazes o teu trabalho, pensas como é que queres desenhar aquelas personagens e fazes uma apresentação de imagens ou de ilustrações, depende um bocadinho do tipo de trabalho e do que tu vais fazer a seguir, não é? E do que é que tens possibilidades, porque se tiveres possibilidades para produzir um guarda-roupa, que hoje em dia é raro, normalmente isso acontece, posso dizer que eu normalmente faço isso, mas para situações pontuais. Imagina uma noiva, um evento qualquer que há uma máscara específica. Pronto, isso sim, desenho e concretiza-se para a cena. Mas regra geral é muito mais fácil e ao tempo que nós funcionamos, arranjar imagens para servirem de base, para conversar com o realizador e dizer, olha, é assim que tu estás a ver este personagem ou não? Isto também depois depende com o tipo de pessoa que tu vais vestir. Por isso é que muitas das vezes o meu trabalho fica um bocadinho coxo, para não dizer muito, que é quando tu tens que fazer isto antes de saber qual é a pessoa que tu vais vestir. Que é uma coisa que erradamente se faz, às vezes acontece isto em novela, e também já me aconteceu em séries, por isso é que eu te digo, o tempo ideal e o processo seria ao contrário. Tens este personagem com estas características X, Y, Z, o ator vai ser este, ou a atriz vai ser, neste caso ator, porque passou-se a usar este termo em vez de... porque isso muda muito, apesar das pessoas acharem que não, mas muda bastante. Há atores que, pelo tipo de corpo, nem todas as ideias que eu vou ter vão ficar bem, não é? Nós temos que vestir uma personalidade, não é? E caracterizar um personagem, mas muitas das vezes nós temos que trabalhar com aquela matéria-prima, o corpo, aquela cara, temos que perceber para onde é que aquilo vai, o que é que aquilo nos vai dar. E nem todas as pessoas, e nem têm, mesmo os atores, cujo trabalho deles é conseguir transmitir personalidades diferentes, há atores que tu não consegues mudar tanto assim a roupa, o visual. Sim. Tu vestes e aquilo não encaixa. E uma das coisas que para mim é super importante no meu trabalho, e pela apreciação das outras pessoas eu creio que consigo dar isso, e acho que é um dos meus pontos fortes, é transmitires verdade naquilo que tu estás a ver. Porque está também de acordo com o personagem que o ator está a representar. É isso que estás a definir por verdade? Sim, e também, por exemplo, olha, vou-me referir agora especificamente a trabalhos de época. Força. Há uma coisa que acontece nos trabalhos de época, que é, tu às vezes corres o risco de olhares para aquela imagem e não haver verdade. Tu sentires que estás a recriar uma época, mas estás a mascarar aquele ator. E isso acontece de uma junção de roupa com caracterização, cabelos, a make-up. Às vezes isso não corre muito bem. Isto é a minha visão, e creio que existem colegas minhas que concordam com aquilo que eu estou a dizer. Não é às vezes fácil, porque erradamente pode-se estar a exagerar e a fazer quase um videoclipe de época. Em vez de ser algo que tenha a ver de facto com aquela altura. E eu acho que há coisas que se exageram muito, não é com aquela altura, nós aqui não estamos, é assim, a maior parte das coisas que eu fiz não foram documentários, eu também não acho que tenhamos que nos agarrar a uma coisa... completamente 100% real. Sim. Alguma criatividade tem que ser permitida. Sim, mas tu tens que ver, tens que localizar aquilo, e se aquilo é de 1850, tu tens que perceber que é daquela altura. Tu até te podes permitir a ter um elemento que não é daqui ou dali, mas o todo, aquela ideia tem que passar. Isto é a minha opinião. Sem parecer que tu estás, a não ser que tu me digas assim, estou a fazer um projeto em que a minha, isto parte do realizador, não é? Em que o que eu quero dar é, vamos exagerar nisto, e isto vai ser, e então aquilo é tratado, fotografia, a realização, tudo para esse sentido, que é, vamos apostar numa coisa muito, muito, muito visual. Mas quando tu estás a contar histórias mais simples e que queres passar a verdade, exagerares não é o ponto forte, não é por aí que tu vais. O meu trabalho, como eu o vejo, é de apoio ao ator. Portanto, é um trabalho de equipa,
e o ator, aquilo tem que passar a verdade. E se eu visto um ator e ele ou não está confortável, não se sente bem com a roupa, ou aquilo não está a encaixar porque aquela personagem, eu não vejo esta personagem usar isto, isto e isto, não vai resultar. Não, tu não vais convencer o público. E o segredo de fazeres guarda-roupa é este. Agora, isto em relação a uma coisa que tu queiras passar verdade. Eu já fiz projetos e tenho um exemplo de um projeto que fiz que me diverti horrores e que era para durar 3 meses e durou 3 anos e meio, em que as pessoas... É quase a mesma coisa. Sim, em que eu sei que há pessoas que não apreciam o género, mas eu vou-te dizer, independentemente de apreciares ou não o género, foi um projeto que me deu imenso gozo, porque eu construí imenso guarda-roupa, criei imensas situações, que foi o Festa é Festa, neste caso. Sim. E tinha uma equipa muito... Vou-te dar um exemplo. Trabalhava com uma equipa que funcionava muito bem, era eu a pensar nos figurinos. Tinha a Sónia Luz e a Abigail Machado, com quem eu trabalho muito bem com elas, nós demos-nos muito bem, é uma relação que queremos continuar a manter. E existe um equilíbrio engraçado. Nós criámos os bonecos, mas, a meu ver, e estou a fazer uma apreciação do meu trabalho, permitam-me, creio que não fico... Ou seja, não fizemos uma coisa pindérica ou bimba. Era uma coisa divertida, mas não tem que passar... Havia, de certa forma, uma verdade, porque não era mau, não era, estás a perceber? Conseguimos um conjunto, não sei se me estou a conseguir fazer explicar. Sim, isso é super importante. Acho que para mim, pelo menos, está a passar essa ideia, e acho que a nossa audiência também, daquilo que tu queres passar com o teu trabalho e da realidade com um bocadinho de criatividade e da tua própria marca ou da marca dos figurinistas todos que estão a trabalhar nesse projeto. Aqui estavas-te a focar no ator, e eu queria te lançar o desafio que é: e quando não é só o ator? Ou quando não é o ator? Quando são... Como assim? Quando são, por exemplo, os figurantes. Quando tens uma cena, por exemplo, de um baile, vamos dizer, estávamos há bocado a falar da época de um baile com imensa gente, ou então de uma situação como aconteceram várias no Festa é Festa, com muita gente à mistura. Sim. O desafio Então, torna-se maior? Não? Desafio é Qual é que é a maior. escalabilidade? O que é que Desafio acontece? é maior Para manter aquela linha que falaste, Sim. isto tem que parecer real, mas também tem que ter aqui aquele toque de imaginação. Não é maior porque nós, às 8 da manhã, estás a começar a rodagem, a preparar, e no máximo às 10 devia estar já a rodar mesmo, e é muito difícil teres 40 pessoas para fazer a primeira cena preparadas. Muito difícil, porque tu perguntaste-me o que era o ideal em termos de timing. O ideal, no mundo ideal, eu faria provas à figuração, não é? Então, sobretudo coisas de época, era indispensável. Por isso é que muitas vezes eu estava a falar em milagres. Às vezes sinto que é um verdadeiro milagre, porque nós não temos limitações em termos de roupa, sobretudo essas coisas de época, tamanhos. A maior parte da roupa tem que ser alugada. Como tu imaginas, isto é um bocadinho horrível se dizer, mas as pessoas que aparecem na televisão normalmente são magras. Pronto. Que roupa é que tu tens para alugar? Roupas de tamanhos pequenos. Muitas das vezes as pessoas que nos aparecem para fazer figuração são pessoas normais. E qual é que é a questão? Não cabe, a roupa não serve. Entras em pânico porque não estás a conseguir despachar, queres conjugar as coisas. Quando é a atualidade, é mais tranquilo. Mas coisas de época em que tu queres passar a verdade e que queres que o figurante fique bem, muitas das vezes é importante teres patino na roupa para teres vivência. Tens condicionantes também porque a roupa é pouca, tu sabes que a vais reutilizar no dia a seguir, que vais misturar isto com aquilo, em vez de que é para parecer que tens realmente muita coisa. E não vais poder sujar da forma que queres, porque não vai dar tempo para o dia a seguir para tu. Uma coisa tão simples quanto camisas brancas. Imagina, camisas brancas de 1800. Tu sabes que vais usá-las, tens 10 ou 15, vais usá-las hoje. Vão a terminar as filmagens para aí num dia bom, começas às 8 e terminas às 8. Num dia. Mas sempre é assim. Vi esta frase tem direitos de autor, digo já que não é uma frase minha, mas era uma frase que era qualquer coisa dentro da onda de hoje acabamos mais tarde e em compensação amanhã começamos mais cedo. Isso acontece muitas vezes, sobretudo em séries, quando tens aqueles timings e não podes passar, não é? Enfim, não é fácil esta vida, não é propriamente, por isso é que nós andamos todos com olheiras, não é? Hoje não, porque fizeram-me esse favor, taparam as minhas olheiras. Mas não é uma vida fácil.
E então, como eu te estava a dizer, no dia a seguir tens de ter essas camisas disponíveis para vestir noutras pessoas. Tens que as lavar e tu dormes quando? Excelente Pronto. questão. Não, Onde é que dormes? um pouco consigo. Nas séries é mais complicado. Pronto, os projetos, as novelas, isso é mais tranquilo. Temos um horário e normalmente costuma ser mais. Agora as séries não. Cinema, não. É mais de época, sobretudo. Cinema, séries ou publicidade? O que é que tu Eu não preferes? faço publicidade. Muito bem. Por Fiz 2 ou decisão 3 própria. vezes porque não gosto. Podia ganhar muito dinheiro, mas como já estabelecemos, eu gosto mesmo daquilo que faço. Qual é o problema da publicidade para mim? Eu não decido nada na publicidade. Como assim? Quem decide na publicidade é o realizador tem aquela ideia, manda-te um mood board, tu no fundo vais fazer shopping. Eu acho que podem haver publicidades que as minhas colegas possam fazer uma proposta ou outra, mas é um trabalho muito mais limitado criativamente. Por isso é que eu não gosto. E depois estás no set e eu sei que há um cliente sempre no fim da cadeia. Nas séries há um cliente, no cinema há um cliente, mas é diferente. O controle é diferente. Tu ali é uma coisa imediata. Tu não sais dali, tu podes estar a ver que aquela mala, aquela t-shirt não vai ficar bem, mas o cliente quer aquilo. E eu fico muito frustrada, eu não consigo. Então, para não ficar frustrada e não ficar triste, eu prefiro não fazer publicidade. Prefiro ganhar menos dinheiro e Mas ficas feliz com o que fazes com o trabalho final. Sim. Tipo, não há nada melhor do que tu teres uma ideia. Eu sei que o realizador é que manda. É sempre. O senhor realizador é que manda. Mas adoro conseguir convencer o senhor realizador de que aquilo é melhor. Percebes? Tens alguma história que podes partilhar desse Sei tempo? lá, aconteceram já várias, mas assim, uma isolada agora que queira. Não sei, há várias. É tão recorrente. E depois há uns com quem tu consegues dialogar e outros que não tens hipótese. Não há hipótese de conversa, não é? Pronto. Mas quando consegues, e sobretudo os difíceis, é ótimo. É muito fixe. Sobretudo porque se tu sabes do que é que estás a falar e sabes, é assim, tudo bem, é um diálogo, não é? Tu estás a negociar coisas. Claro. Porque ele tem uma visão também, ele é que tem a visão. Mas eu gosto desta troca de ideias que é eu perceber o lado dele. E para mim, eu tenho que sempre perceber. Eu sou um bocadinho chata. Às vezes não percebo e tudo bem, tenho que passar porque não sou obtusa. Mas eu gosto dessa dinâmica. Assim como gosto de fazer um teste de imagem e ter essa... Não quero condicionar o ator. Não, vais usar só isto. Isso não existe. Isso existia antigamente. Eu não acredito nisso. Até porque, como já te disse, eu acho que o meu trabalho é um trabalho de apoio ao ator. Ele é que vai estar lá, ele é que vai aparecer, ele é que vai ter que transmitir lá para casa, seja ou na sala de cinema ou numa televisão, a verdade da pessoa que ele está a criar. Portanto, eu não posso nunca sentir que o ator está desconfortável. E eu acho que uma das minhas mais-valias como figurinista, é essa. Tu não podes fazer nada sem empatia. E ires vestir alguém e perceberes que essa pessoa não está confortável e não vai fazer bem a função dela e que tu estás a condicionar. Atenção, pode haver um condicionamento bom, não é? Também há coisas que. Há atores que chegam ao pé de mim e me dizem: mostra-me o que é que estás a pensar, e querem receber. Há outros que não é tão fácil assim. Há pessoas que são muito mais maleáveis, são muito mais permissivas. Estão ali mesmo para... E isso também dá muito gozo, que é quando tu tiveste uma ideia e o ator recebe e usa e aquilo resulta. Há outros que não são tanto assim, mas tem a ver com as personalidades deles também, não é? Tipo, Sim, cada pessoa nem todos podem ser... Cada pessoa é uma pessoa. É muito giro esta simbiose toda que tu crias. E posso dizer que a parte que eu gosto mais, efetivamente, são os testes de imagens, são as provas de guarda-roupa. As rodagens são duras, são giras também, tem um outro lado. Mas estabeleceres, desenhares o personagem, realmente, pronto, é o mais importante do meu trabalho e é efetivamente aquilo que eu gosto mais de fazer. E nessas histórias todas e aventuras que foste tendo, que agora aqui falaste da montagem, desde o processo em que tu desenhas, que já há os atores que vêm-te perguntar o que é que tens para mim, ou aqueles outros em que tu entregas, eles veem e depois há então esse tal diálogo
essa também aceitação que ainda falaste há bocadinho dos realizadores. Tens alguma história caricata que tu te lembres que te tenha marcado? Não me lembro de nada, isto é difícil. Não me levem a mal, mas eu não me lembro assim de repente, sei lá. Olha, tenho uma história. Há um realizador, lembra-me agora disto. Se calhar não tem muita graça, mas pronto, mas eu vou contar na mesma. Manel Amaro, que eu adoro. Mas o Manel é uma pessoa. Tu podes é assim, tu estás a trabalhar com o Manel, tu tens. Tudo está. Sabes que nada vai sair Do que está planeado. Sim, aquilo é assim. Por exemplo, o Manel é uma das pessoas que é incrível trabalhar com ele porque tu tens segurança, tens uma rede de segurança muito grande, sabes que não vais correr riscos nenhuns. No entanto, às vezes criativamente, Manel, perdoa-me, não é assim tão bom. E eu adoro quando consigo, por exemplo, convencê-lo de alguma coisa. E eu estive a fazer uma sitcom com ele, que por acaso depois não correu muito bem, acho que foram 4 episódios para o ar e acabou por não continuar. Em que fiz uma proposta de imagem, mandei uma fotografia, nós costumamos falar por WhatsApp, portanto, mandei a fotografia e ele responde com um emoji, com uma cara muito estranha assim, amarelo! Não sei se por acaso não era amarelo, salmão, já não me lembro. Eu assim, sim, era um fato para uma personagem e que aquilo fazia sentido, ia encaixar. E responde-me com aquela emoji e eu percebi, ok, não vou conseguir convencê-lo, ele não quer nada disto. Vamos gravar e de repente... Eu vesti-o com uma coisa clichê, azul, Como chapa estava planeado, 5. o mais básico possível. Sim, chato, boring, pronto. Não tinha nada de especial e nem sequer, de repente, manda-me uma mensagem, está na rede e diz assim, então, mas onde é que está o eu acho que era Fato de amarelo. salmão ou amarelo que tinhas proposto. E eu assim, então, mas tu... Eu assim, Mas mandaste-me aquele emoji. mas eu não disse que não. E eu, ok, está bem, lá foi tocar, pronto. Se eu não digo que não é porque é um sim. Exato. Pronto. Mas essas coisas são engraçadas. Eu, por acaso, ele é uma das pessoas com quem eu faço birra. Porque temos estas... Mas é engraçado, pronto, é divertido. Sabes que birra é uma palavra muito gira, porque estava aqui a pensar em algo para te perguntar. Se eu faço Que é um birras, caso... Também podemos ir por aí. Faz birra. digas, não, acho que não, tenho que não fazer, porque já tenho uma certa idade e acho que não me fica bem, mas tudo bem. Porque queria-te perguntar, queria dar aqui um 180 Sim. e perguntar se alguma vez tiveste um momento em que tu achaste que por aquilo que tinhas feito, neste caso um erro, pensaste, a minha carreira acaba aqui. Eu fiz um erro tão grande que não vou conseguir recuperar disto. Não, nunca. Mas alguma vez cometeste erros? Não, toda a gente comete erros. Princípio básico de todo trabalho. Se tu trabalhas bem, tu cometes erros. É impossível tu não cometeres. Basta tu não estares na cabeça de outra pessoa e não terem comunicado bem. Há sempre erros a fazer. Eu não acredito isso não haver erros. Tento não os fazer e sou muito dura comigo própria quando os cometo. Mas eu não acredito que isso... Acho que não existe. A partir do momento que tu te jogas para a frente e estás a trabalhar, tu vais cometer um erro. Há de haver um erro que vai acontecer. Faz parte. Não tens por onde. E ainda bem que cometes erros, porque eu não nasci já a saber tudo e, portanto, sim, eu vou fazer um erro. Tento não voltar a fazer, como é óbvio. Mas sim, vamos todos cometer erros. E nunca pensei isso, por acaso, que a minha carreira ia acabar. Quanto muito, posso pensar assim, se calhar termina aqui a minha participação neste projeto. Isso já me ocorre, mas um bocadinho mais em tom de brincadeira do que outra coisa. Por acaso nunca fui dispensada de projeto nenhum. Estava-te a fazer esta pergunta porque há em certos departamentos, de alguns convidados já fomos cá atendem, que às vezes quando são deparados com questões como esta, de se alguma vez cometeram um erro gravíssimo ou se aconteceu alguma coisa que acabaram por ser dispensados, há uma resposta comum é: se erras uma vez ou se fazes um grande erro, acabou para ti. Já não voltas a ser chamado. Por isso é que também te quis desafiar com esta pergunta, para fazer um bocadinho se... Olha, que eu saiba, eu não conheço... Essa opinião. Não, que eu saiba, eu não conheço ninguém que tenha cometido assim um erro e tenha sido à partida logo... Olha, acabei de me lembrar de uma história divertida, tenho vergonha de contar isto, mas vou contar. Vamos a isso. Eu fiz os figurinos da gala dos 50 anos do Nicolau Breiner. Era um programa em direto, que eu não estava habituada a fazer. Foi a primeira vez que trabalhei com a Ana Torres. A Ana Torres é uma produtora... Aliás, tem uma irmã chamada Ana Torres, original. E foi um projeto que ela foi fazer na Plural
E ela adorava o meu trabalho, nós não nos conhecíamos de lado nenhum, mas ela adorou o meu trabalho e lembra-me de estarmos a ter uma conversa, houve o direto e houve uma coisa que correu muito mal. Lá está, a história dos tempos, provas. O Tom, ele chegou, experimentou umas calças, precisavam de bainha. E fez-se a bainha, mas quando se fez a bainha mediu-se por outras calças em vez de experimentar, por isso é que eu gosto sempre de provar. A altura do gancho era diferente, pronto, isso não interessa lá para casa, mas pronto, se não medires bem, se a altura do gancho, o fitting da calça não for igual, muitas das vezes isso não é a medida certa para fazeres. Então, mas fez a bainha. O moral da história, eu não estava habituada a fazer diretos e estava a vestir pessoas e na verdade o que eu devia ter estado a fazer era controlar as entradas no palco. O que vale é que era um sketch cómico. Portanto, o Tom Melo estava a fazer um sketch com, já não lembro quem eram os outros dois, e tinha as calças curtas, eu só me dei na tua reserva assim. O que é que aconteceu? Um trabalho irrepreensível. E o Tom Melo tinha aquelas calças e eu assim, pois, é verdade. Pronto. Mas estava-se a ver aquela parte das meias grandes, só com as calças depois puxadas para cima, a ver-se um Olha, vou-te ser honesta, eu não estava a ver nada porque eu continuava a fazer coisas no backstage a despachar pessoas, portanto, eu sei que isso aconteceu, não vou... Eu por acaso eu nem me recordo se nessa altura, sim, porque eu ainda sou do tempo em que a televisão não dava para passar para trás, não é? Hoje é que já temos essa facilidade. E não voltei a ver, portanto, deduzo que estivesse muito mal, porque senão ela não me diria nada. E se tivesse um comando em que pudesses voltar atrás na tua vida? Mudavas alguma coisa? Não, eu penso nisso muitas vezes e não. Porque eu, na verdade, considero-me uma pessoa... Eu não sou irrefletida. E não, raramente ajo por impulso. Cometi já erros. Mas acho... Tenho um descanso da minha parte, que é... Eu sei que fiz o melhor que conseguia nas condições que tinha naquele momento. Isso é a coisa que eu tenho mais garantida. Por isso eu não me arrependo, não tenho assim... Isso eu tenho a certeza absoluta. É engraçado. E sim, há coisas que ficas com um bocadinho de vergonha, cometeste um erro, faz parte. Se não abraçares isso, não acredito que sejas uma melhor pessoa, um melhor profissional. Faz parte. E eu tenho mesmo essa consciência que é, realmente fiz o melhor na altura com as condições que estava, sejam elas de tempo, de stress, de whatever. Sim, deste o teu melhor, com aquilo que tinhas e construíste. E isso é uma filosofia que eu aplico não só para trabalho, a minha vida toda. Eu penso isso em relação a tudo na minha vida. Tenho mesmo a minha cabeça descansada aí. Ainda bem que estás com a cabeça descansada aí, porque para onde nós vamos agora vai ser precisamente o oposto. Oh, diabo. Vamos entrar naquilo a que se chamam as perguntas de resposta rápida, os nossos quick shots. São perguntas curtas, em que a resposta também é curta. Porquê? Vou ganhar um prémio. Será? Será que vais? Será que há? Se conseguires responder a todas, 5.000 euros. vamos ver no fim. Está bem. Aliás, até acho que contratámos assim um arquiteto mesmo para desenhar. Sim, um arquiteto de troféus, para desenhar assim uma coisinha gira, mas tens que responder a todas. Uma coisinha gira, um troféu. Olha agora. Tá, tens 5 segundos para responder a cada uma delas. Vamos a Estou a isto? ficar com medo, vá, está logo. Peço no psicólogo. A pressão está no ar. Perguntas, diz. Vamos começar. Então. Qual é que é a tua frase clichê favorita? Olha, em inglês, eu vou dizer em português, vá, para não parecer mal. É a verdade libertar-te-á. Ananás na pizza. Não, de todo. Isso não é pizza para mim. Esquece. Se é que levarias para uma ilha deserta? Só posso levar uma coisa? Só podes levar uma coisa. Tinha que levar protetor solar com esta cor, não ia dar para levar outra coisa. A seguir um livro, mas ponto, desta é uma hipótese, tudo bem. Dia ou noite? Dia. Banda favorita, tens alguma? Tenho várias. Eu sou um bocado eclética com música. Eu gosto daquela coisa rock alternativo, indie, uma cena britânica, cool, pronto. Mas não te sei dizer assim uma, sei lá, estava para aqui agora... Era um episódio inteiro só dessas bandas. Era. Olha, Nick Cave, pronto. É assim, adoro... Olha, Nick Cave é... Eu sei que as pessoas acham depressivo, não acho nada. Adoro desenhar, ouvir Nick Cave há anos. É tipo assim, o meu soundtrack. Mas gosto de mais coisas, calma.
Mas é bom teres essa música que te acompanha Sim. nesse processo. É uma das coisas que eu gosto. Olha, lembro-me da gala do Nick, por exemplo. Eu tinha que fazer, desenhei e elas confeccionaram as roupas. Nós tínhamos um pequeno quadro com os meninos do Annie, do musical. E eu andava no carro a ouvir a música do Enquanto musical, sempre. Eu arranjo sempre. Aliás, os últimos projetos fiz com. Estes últimos dois não, porque não eram uma coisa de época e não tinha que enquadrar na cabeça dele, pronto. Mas eu gosto de perguntar ao realizador se eu não tenho uma referência de música para aquilo que eu estou a fazer, pergunto ao realizador se ele tem um soundtrack qualquer na cabeça. E, por exemplo, ao Lionel Vieira costumo perguntar, depois há outros que sou eu que crio e vou por um caminho. Mas normalmente, quando estou a pensar num projeto, tenho sempre uma banda sonora que, inclusive, uso no carro. Estou sempre a ouvir aquilo, estou em loop e aquilo ajuda-me a pensar. Assim como desenhar também me ajuda a pensar. Posso até não aproveitar, porque não tenho dinheiro para mandar fazer os figurinos, porque é impossível o tempo, porque mandares fazer figurinos é muito caro, e o tempo também, esquece, normalmente não tens. Mas eu vou desenhar e vou ouvir a música, e isso para mim faz parte do meu processo criativo e faz com que eu, quando estou a criar, a vestir as pessoas, saiba concretamente o que é que eu quero e o que é que a imagem fique, sabes qual o resultado final. E há bocado estavas a falar em tempo, nós estagnámos aqui a nossa ampulheta. Viste como é que eu consegui driblar a história dos Vi. 5 segundos? Vi, mas eu tinha consciência e fiz uma pausa na ampulheta, mas que agora vai retomar. Portanto, ainda não está chafa. Céu, bolas. Qual é que é a tua palavra favorita? Ui, não sei. Assim, de repente não sei. Não sei, é a tua palavra? Não. Ou não? Não sei. Não sei mesmo, assim, nunca, é uma coisa que eu... Há palavras muito, com sonoridades muito engraçadas, mas não. À frente. Se tivesse Perdoas-me isso. o júri depois logo dirá o seu verdicto. Livro. Se tivesse um livro sobre ti, que título é que darias? Que piada. É o título? Que piada, pode ser, pronto. Eu acho que tinha que ser uma coisa assim um bocadinho, com um humor um bocadinho ácido. Não te sei dizer concretamente o quê, não pensei sobre isso. Fica uma ideia. Sabes que eu também gosto de escrever e tenho um bocadinho de tendência para esse género de coisas, um bocadinho mais divertidas. Estás a dizer que se calhar explorar isso noutra altura. Mas fica Não aqui, precisas, fica aqui a nós. não precisas. Eu é como o alô alô. I will say this only once. Parece-me bem. E superpoder, Superpoder? quisesses ter, Ai, eu sonhava com uma coisa quando era miúda que era muito giro. que era? Aquela coisa de conseguires mover, isto tem um nome que agora não me sai. Não era telepatia? Era... Objetos com a mente. já E eu sei. sonhava com isto e eu achava que aquilo era mesmo possível. Isso era incrível. Eu acho que se acreditar... Olha, tu agora saís da cadeira, eu estava aqui e tu levitavas. Imagina. Era quase, incrível. Estava quase. Aliás, se tu acreditas com muita força, aqui existem, se calhar, alguns espíritos ou fantasmas que fazem as coisas mexer-se. Tens que Ok. acreditar com muita força. Não faz mal, eu acredito. Eu também tenho um lado assim um bocadinho mais esotérico, portanto, eu acho que a maior parte das pessoas que trabalham nisto é assim um lado, Tem, pequeno lado. há bocadinho estava... Os artistas, eu acho que nós temos a necessidade de acreditar em qualquer coisa que não seja o clichê, né? O terra a terra. Temos que ter um lado sonhador e eu acho que leva-nos sempre um bocadinho para essa. falar nesse acreditar. Estou a ficar com medo da tua E cara. há bocado estavas a falar de um humor ácido. Sim. Que insulto é que tens orgulho de te chamem? Sei lá, eu não costumo receber muitos insultos. Quer dizer, à minha frente, nas minhas costas, provavelmente, não sei. Mas eu não me chateio. Eu sei que aquilo pode parecer um insulto do Linel, a duquesa, mas eu acho piada. Ele diz que eu tenho o nariz Empinado. empinado. E tens alguma coisa na tua lista de coisas a fazer antes de morrer que queres muito concretizar? Tantas, Nuno. Isso. Mas é assim, sei lá. É assim, ainda não ganhei, quer dizer, ganhei mais ou menos, o projeto ganhou um prémio Sofia. Ainda não ganhei nenhum prémio Sofia. Isso era uma coisa básica. Pode ir para um ano ou outro. Depois eu venho cá Está quase. e mostro. Exato, depois vens cá e mostras o prémio. Por fim, se quebrasses a quarta parede da tua vida... Mas por acaso esta resposta foi muito péssima. Eu acho que não. Eu acho que Foi. foi boa. Não é a minha. Não é a minha. Sim, mas não é. Olha, já sei muito mais honesto. Este é francamente. Eu adorava cantar. Pronto, e sim, se eu tivesse talento. Mas pronto, isso vai ficar para a próxima vida. Conta-me. Isso treinas, daqui a um aninho ou dois também já estás lá. Para finalizarmos, se tu quebrasses a quarta parede da tua vida,
o que é que dirias ao público que estaria a assistir ao espetáculo? Olha, foi o que se pôde arranjar, não é? E fui há pouco tempo ver um espetáculo muito giro da Olga Roriz. A determinada altura ela despe-se e ela teve tanta graça. Ela assim, então, mas a velhinha agora despe-se, o que é isto? Tipo, ela teve muita graça. E foi um espetáculo muito giro e que marcou-me aqui. É muito engraçado, tu às vezes não estás à espera e o espetáculo dela foi super importante como validação pessoal. Eu acho que qualquer pessoa devia de ir ver. Sabes que teres tocado nesse tema de validação pessoal e de coisas que nos marcam, acho que é perfeito, porque eu gosto sempre de perguntar aos meus convidados o seguinte: tens alguém na tua vida que tenha marcado e a quem queiras agradecer? Há várias pessoas em termos de trabalho então que eu posso agradecer. Show! Se calhar só uma, não me faças uma grande lista, não é? Por acaso não sei se devo fazer, mas eu também te posso dizer que as pessoas que... Eu acho que as pessoas sabem que eu estou agradecida por acreditarem em mim. Há sempre aquelas pessoas que é importante que acreditem em ti, não é? Tu sentes que, curiosamente, não é a minha família, são pessoas de trabalho. São aquelas a quem há 2 ou 3 pessoas muito importantes. E realmente é muito fixe teres alguém que acredita em ti, que te dê essa validação. Obrigado, Marta, por teres partilhado este teu lado mais emotivo e também... Foi um bocadinho, não foi? Tipo, se calhar devia ter sido um bocadinho mais sério. Um bocadinho mais profissional. Não, acho que foi perfeito. É uma das coisas mitas que temos neste podcast, é a forma como as pessoas falam de forma genuína. E muitas vezes acontece que, se calhar no início, há um bocadinho aquele nervosismo, que eu confesso que também o tenho, mas que depois, pelo final, já estamos... nervosismo, pelo amor de Deus. Claro que tenho. Disfarcei bem. Tenho um editor que me disfarça muito bem, senão eu estava a tremer todo. É tudo feito em AI, o início. Depois é quando eu já estou mais calma, a coisa já passa. Pessoal, é humano, isto não é... Não é? E queria-te também agradecer por teres ajudado aqui a desvendar um bocadinho dos mistérios da parte... Não sei se consegui elucidar muito acerca de... Eu acho que sim, porque como te disse no início, é algo que passa despercebido, que passa assim um bocadinho nas sombras, e vieste aqui dar alguma luz ao guarda-roupa, no sentido literal, do como é que funciona, o que é que fazem, os desafios, as dificuldades, as coisas giras, aqueles momentos de maior tensão, de maior pressão, como é que funciona, o que é que eu faço, como é que eu faço, e acho que foi muito importante termos-te aqui. Também agradeço por teres vindo para poderes partilhar estes segredos do mundo da quarta parede. Os segredos, ui. Pronto, mas obrigado também pelo convite. E assim foi. Chegámos ao fim deste nosso episódio da Quarta Parede, onde explorámos o guarda-roupa do mundo dos figurinos. E já sabem, não se esqueçam de partilhar, comentar, subscrever e meter aquele like. Até ao próximo episódio.